Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa a todos vocês, sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste e Centro-Oeste, ou seja, qualquer lugar do Brasil que você se encontre, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. Quero dar boas-vindas também aos nossos amigos que estão espalhados pelo mundo, né? Nossos amigos lá em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos lá em Portugal. Um beijo, um abraço para os nossos portugueses. Eu quero mandar um abraço também bem forte para todos os nossos amigos espalhados dentro do continente europeu. Você que se encontra em um país dentro da Europa, muito obrigado. É um prazer falar com todos vocês. Eu quero agradecer aos amigos do outro lado do mundo. Você da Austrália, do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, você de Hong Kong, nossos amigos que se encontram na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, muito obrigado. Nossos amiguinhos aqui também, nossos irmãos argentinos e uruguaios, muito obrigado pelas atenções de vocês. É um prazer falar para todos vocês, tá bom? Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições para nós, para nossa família. Muito obrigado pelas ajudas que vocês me dão, que vocês nos dão. Quero agradecer mesmo também pelo apoio aos canais. Muito obrigado mesmo pela generosidade de todos vocês. E generalizando a tudo e a todos, muito obrigado mesmo por vocês nos doarem suas preciosas atenções, mesmo eu sabendo que para muitos de vocês é difícil, né, poderem ouvir o Marcelo Marins mediante aos familiares da terceira dimensão, né? Seja cônjuge, seja pais, seja filhos, que muitas vezes não entende a grandiosidade deste trabalho e leva esse trabalho por um lado totalmente negativo, né? E é um trabalho para ajudar a libertar as pessoas, a abrirem suas mentes. Eu sei que para muitos de vocês, uns assistem indo para o trabalho, voltando para o trabalho porque não pode assistir dentro de casa. Sabia, Fabiana? Tem pessoas que assistem na rua, porque dentro de casa alguém vai, de uma certa forma, criticar, vai diminuir a pessoa. Bem-vindos à terceira dimensão. Mas aí os parentes querem que a pessoa goste das coisas dela, que a pessoa goste da fé dela, que a pessoa diga amém para os deuses deles. É difícil, né? É difícil. Ainda mais vocês quando estão começando a acordar, ver que isso aqui é uma grande farsa, uma grande mentira, vocês se tornam para o sistema que tudo vê, tudo observa, como o grande olho que tudo vê e tudo observa, vocês para eles passam a se tornar uma anomalia. Eles entendem vocês como um vírus prejudicial a esse sistema. E eles vão para cima de vocês por toda a vida. Mesmo que um dia você não me ouça mais, não goste do meu trabalho, mas eles vão marcar, vocês estarão marcados para eles. Às vezes por um simples ato de, digamos, rebeldia. E hoje eu estou um pouco cansado. Fomos dormir tarde, hein, Fabiana? Muito. Foi por causa de vocês, porque eu gosto mais de vocês. Porque algumas pessoas eu quero agradecer ao e-mail dos relatos. Muito obrigado pelos relatos, bombou o relatos. E eu leio tudo, obrigado a vocês, ressaltando que eu não respondo relatos, eu não comunico, peraí, vou te mandar uma análise pelo e-mail, eu não mando e-mails para ninguém, tá, pessoal? Eu simplesmente pego o seu relato, o seu caso, e na oportunidade, né, que tivermos, e nós faremos um vídeo debatendo sobre aquele assunto. Às vezes um relato, ele é mais ou menos parecido com uma dezenas de relatos, então um serve para todos. Então a gente vai fazendo esse trabalho, porque não é fácil, e o tempo nosso, nós não vivemos disso,
Isso aqui não é o nosso trabalho, o nosso sustento, o nosso ganha-pão. Então isso aqui é algo que a gente faz um tempo livre. Às vezes a gente sacrifica um tempo com o filho, sacrifica um tempo eu e a Fabiana que poderíamos ter um com o outro, a gente sacrifica um tempo de estar tendo lazer, justamente para poder fazer esse trabalho, para ajudar vocês, para poder dar uma força para vocês. Então isso aqui não é nosso trabalho ganha-pão, então não dá para fazer todos os relatos, responder em vídeos todos os relatos, fica muito difícil mesmo, praticamente impossível. Então a gente faz o que pode com o tempo que nós temos aqui no trabalho, tá? Mas é um prazer receber os e-mails de vocês e bombou, muitas pessoas dando sugestão, Marcelo, eu estou muito ansioso. Faz o seguinte, em vez de você gravar parte 2, 3, 4, 5, cara, grava tudo de uma vez, nem que dure umas 5 horas, 6 horas. A gente assiste. Quem tem vontade, tem sede, tem gana dessas informações, assiste, grava pra gente. E foram muitas solicitações parecidas nesse sentido. E eu resolvi atender. E ontem a Fabiana mais rachou aqui, depois você grava, aí você tem que ir por editor de vídeos, renderizar, depois você tem que diminuir, compactar o arquivo, enviar para o YouTube, e nessa aí nós fomos dormir, era, depois de tudo, era umas 5h30 da manhã para 6, não era? 6 horas. Que a gente conseguiu deitar na cama, resolvido tudo e dormir, né? Isso. E 10h30 da manhã acordei. Então tô meio aéreo assim, eu tô meio laica, mas brincadeiras à parte, pessoal. Eu recebi algumas perguntas que eu achei interessante, né? Para alguns vai dizer assim, não, eu não acredito que estão perguntando isso. Outros vão dizer, poxa, que legal, eu tinha essa dúvida aí também, mas eu sou tímido, às vezes eu não tenho tempo para mandar e-mail, às vezes eu fico receoso, às vezes ele nem vai ler, nem sei se ele lê mesmo, às vezes ele está mentindo, sabe? Então eu deixei para lá, vou carregar essa dúvida pro resto da minha vida. E a dúvida de um pode ser a dúvida de milhares de pessoas. E eu acho interessante essa troca, esse bate-papo, troca de informações entre eu, Fabiano e vocês. Porque a gente forma uma equipe, um trabalho de cooperação mútua uns com os outros para irmos embora daqui, não é verdade? Então o que acontece? Eu selecionei algumas que eu achei interessante para a gente estar debatendo, e eu vou abrir aqui a minha caixa de e-mails e a gente vai debatendo aqui. Fabiana, sempre muito bem-vinda aos comentários, viu, Fabiana? O pessoal ama seus comentários. Um beijo, pessoal. Né? O dia que se um dia por acaso você decidir meter o pé na minha bunda, fique sabendo que a metade dos meus amigos, companheiros vai me deixar na mão, porque eles gostam de você. Só não vai abrir um canal. Tô brincando, eu falo, se você meter o pé na bunda, o bicho pega, hein? Eu vou lá no astral, lá botar uma minhoca na sua mente pra você falar, quero você mais não, Marcelo. E depois no dia, eu te amo, agora da minha vida. Falei pra você. Mas vamos lá. Bom dia, Marcelo. Cara, eu vi no vídeo que o espírito da pessoa que vive na faixa dimensional intermediária, né? Naquele lugarzinho que eu mostrei pra vocês, né? Tá até aqui do lado do quadro ainda. Ontem tava um calor, gente. Eu nesse canto abafado. Aqui é um cantinho. Eu tava suando mais que tampa de marmita. Mas o engraçado é que quando eu tava no quadro, pegou minha cor original, Bia. Porque eu sou marrom bombom, vocês têm noção. Sou marrom, não sou marrom? Marrom. Aqui, quando pego a luz, eu fico branco. Aí os outros me conhecem ao vivo, o que eles falam? Nossa. Mas você é bem mais escuro do que no vídeo. É porque aquela luz pega e reflete a minha luz interior. É. Mas ontem eu tava vendo no vídeo, Fabiana, tava suando igual tampa de marmita. Né, pessoal? Eu tava com a dor na perna e a Fabiana tinha treinado, feito uns exercícios bem puxado, mais de 2 horas. Aí eu tava meio quimbado. Eu tava uma dor, fui fazer um agachamento, quase que eu caí com peso para um lado,
peidei pro outro, foi uma desgraça, né, Fabiana? Fabiana falou, você vai morrer, vai devagar, né? Mas, brincadeiras à parte, então eu tava meio exausto, cansado, né? Mas engraçado que no vídeo, né, pegou a minha cor original. Lá é minha cor original, que todo mundo me conhece. Que o povo fala, Marcelo, você tá passando a pomada do Michael Jackson? Por quê? Tá ficando branco nos vídeos? Fala, não, bicho, aí me conhece e fica assim, nossa, mas o cara é mais escuro, não é? É verdade. Mas continuando, né, meus amigos? Bom dia, Marcelo. Cara, eu vi no vídeo que o espírito da pessoa que vive na faixa dimensional intermediária se forma mais ou menos na faixa dos 18 a 19. Olha, é um processo. É um processo. Inicia-se esse processo já na adolescência, tá? É um processo energético, como eu disse para vocês, é uma anomalia. Ele se inicia na adolescência. Então a adolescência inicia mais ou menos por quê? Uns 13 anos, né, Fabiana? É. Uns 13 anos já se inicia essa mudança. Aonde vocês percebem uma mudança de comportamento. Aí você fala assim, poxa, meu filho, quando criança, ele tinha um comportamento, ele tinha, geralmente, ele era mais doce, ele era mais calmo, né? Era mais, de uma hoje, se bem que as crianças hoje em dia com a bater na mãe também, né? Ah, é. Mas meu filho, ele era diferente, os meninos eram diferentes, né, Fabiana? Eles eram tranquilos. Eles né? mas eles eram mais, não era? Era. De vez em quando eu tenho que ameaçar arrebentar um no meio aqui, é pra eles me respeitar. Quando chega na passagem da infância para a adolescência, eles mudam, eles ficam mais arredios, eles ficam mais bravos, inconformados, logo começa a falar que quer ir embora de casa, quando vai arrumar um trabalho. Começa a entrar em Né? conflito. Começa a maltratar, gritar com a mãe, com o pai, já começa a ser hostil com os irmãos de uma forma que você vê quase eles se agarrando. Então você vê que eles mudam. Mas mudam que parece que transformam-se em outras pessoas. Aí fala, não, é adolescência, é uma fase. Por quê? Meus amigos, ali, o eu maior minimizado na criança já era, já está, ó, transmutando. Ele está, porque está havendo a criação do espírito, a criação. Então ali começa nos 13 anos, vai 14, 15, é um processo, é uma transformação. Por isso que na adolescência os adolescentes quase piram, né? Ficam revoltados, rebeldes, não compreendem o mundo, porque são inseridos aqui à força, né? Aí já não quer ficar aqui na terceira dimensão. Não quer saber, já ficam totalmente revoltados e rebeldes. É um período de transformação, transmutação. Ele se rebela com a família, né? Tem pai e mãe que na adolescência, os pais com os filhos, os filhos quase viram inimigos dos pais. Por quê? Quando criança, é o eu maior minimizado, que eu expliquei no vídeo anterior. Mas aí, o que acontece? Eles começam um processo de transmutação, da criação do espírito. E é um processo de transmutação. Todos terão espírito, viu, pessoal? Todos passaram por isso. Nessa realidade nunca teve como ser diferente. Na nova Terra 2.0, essa Terra já é corrigida. É um sistema totalmente diferente que eu mostrei para vocês. É um sistema aperfeiçoado, onde não terá anomalias. Ou não terá, como eu posso dizer para vocês, como foi no caso dos maiores e adolescência, gera-se o espírito, que vai para o astral, na faixa intermediária, e ele fica controlando nossa vida, nossa experiência na terceira dimensão. E a culpa é de quem, Fabiana? De tudo. É do capeta. É do diabo. É do cão. É do demônio. Né? Para vocês terem uma ideia. Aí o que acontece? Né? Há um período de transformação. Porque, olha só a pergunta. Interessante. Eu vi no vídeo que o espírito da pessoa que vive na faixa dimensional intermediária se forma, estou vendo se está gravando,
se forma mais ou menos na faixa dos 18 para 19 anos. Eu atualmente tenho 17 anos de idade e faço 18 em dezembro desse ano. Então eu poderia afirmar que o meu espírito na faixa dimensional nem ao menos nasceu ainda? Agora que eu sei da possível existência dele, ele nem ao menos vai vir a existir? Meu filho, você tem quanto? Quanto que tem? 17. Você tem a idade dos meus filhos, né? Então eu vou te tratar como um filho. Meu querido, não tem como burlar isso daqui. E o teu espírito já está praticamente formado já, viu? A agenda deles muda. Existem casos e casos, e eu vou dizer para vocês, não me arriscaria, não teria medo de dizer, o receio de dizer, que isso pode estar até se adiantando. Poderiam eles estar até adiantando esse processo da formação do espírito. Porque com todo esse sistema que está bombardeando a mente das nossas crianças, toda essa comida contaminada de química, tudo contaminado, a água, o ar, os alimentos, até as comidas, digamos, verdes, essas sem agrotóxico, tem agrotóxico, está no ar, meus amigos. Tudo está contaminado, o solo está contaminado. Então, juntando toda essa indução química, onde o nosso próprio oxigênio já é contaminado, juntando com a indução mental, você vê que os padrões estão caindo extremamente de uma forma alucinada. Estão bombardeando as crianças com pornografia. Hoje, na minha época, quando eu queria ver, né, uma revistinha mais de adulto, eu tinha que ir lá no meu tio e pedir pro meu tio, mulher, tio, deixa eu dar na casa a revista lá, não sei o que lá, porque não tinha como você ver. Se um adulto não desse para você ver. Ou, antigamente, você compra, na minha época, as revistas adultas tinha na banca, não era assim, Fabiana? Nas bancas, né? Nas bancas. E tinha locadora, que poucos tinham videocassete, tinha um filminho lá, pornô lá, né, adulto. Mas pra ir lá pegar o filme, Aí que ele tá, né? Aí tinha que pedir pros amigos mais velhos, né? E tinha que ter videocassete também. Aí juntava aquela molecada assim, ó, 12, tudo uma vez assim, ó. Naquela sala assim, trancava a sala, um ficava de guarda no portão se tava chegando, era só aquele amigo que tinha o videocassete, aí metia o filme lá, baixava o volume um pouco pra barulheira e ficava aquela molecada lá toda exercitando. Aí ameaçava abrir o portão, os negros tudo ficavam desesperados. Era uma adrenalina, vocês não têm noção o tanto que era difícil para você ver esse tipo de coisa. Hoje não. Hoje você liga a novela, a mulher tá pelada lá, o homem. Você entra no celular, hoje a molecada tudo tem celular, não tem? Internet, smartphone. né? A internet, você acredita que tem bilhões de filmes, de sites pornográficos. E as músicas, e as letras das músicas, tá um lixo. Só pornografia. Aí o que acontece? Aí juntando a parte biológica, química, mais a parte espiritual, mental, indução mental, eu não, vou dizer para vocês, eu não tenho medo de afirmar que às vezes esse processo está até mais adiantado. Ele pode estar até mais adiantado. Entenderam? Vocês estão entendendo? Porque lá eles têm toda uma agenda. As coisas mudam, as coisas andam, fluem. E eles também fazem as coisas, eles estabilizam os planos deles, né? Quando há o quê? Alguma divergência ou alguma instabilidade, eles tratam impor a estabilidade novamente. Então, onde eu falo para vocês, eu não
poderia dizer, tipo assim, eu não temeria em dizer que isso pode estar até mais adiantado. Porque a molecada, os hormônios, a molecada está entrando, digamos, uma adolescência psicológica até antes da hora. Até antes da hora. Então, para vocês entenderem como é que as coisas estão. Mas continuando, né? Tenho 17 anos de idade e faço 18 em dezembro desse ano. Então eu poderia afirmar que meu espírito da faixa intermediária nem ao menos nasceu. Espero que vocês estejam entendendo. Agora que eu sei da possível existência dele, nem ao menos vai existir, querido, todos, isso é um padrão. Isso todos passarão, porque não tem como ser diferente. Os alienígenas criaram isso porque não tem como fazer diferente. Tá bom? Mas obrigado pela sua pergunta, muito importante. Eu sei que esclareceu a dúvida de muita gente aí. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Assisti os 2 vídeos do Eu Maior e reassistirei o segundo, novamente, porém, gostaria de fazer 2 perguntas, pois tenho receio de esquecê-las. Muito bem. No caso dos vícios, a dimensão intermediária os potencializa. Justamente é o que eu falo para vocês. O pornógrafo lá é muito mais pornógrafo. O fumante lá quer fumar. No astral existem as drogas astrais, que os seus maiores usam. Mas nessa região aí, meus queridos, não tem o seu cigarrinho, viu? Não tem o seu cafezinho, não tem a sua droga aí. Já no caso lá do astral com os eus maiores, eu estou olhando porque o quadro está aqui do meu lado, pessoal. Lá é bem denso. Ali é uma faixa mais controlada. Então, realmente, quando você desencarna, se você é fumante, você vai dar louca para fumar. É por isso que você fica uns 160 anos preso ali, alucinado, louco, desesperado, né? Às vezes você fica tão alucinado que você vai o quê? Ao abismo espiritual. Aí você vai ao abismo espiritual. Aí acontece. As pessoas não percebem. Aí o espírito vai para o abismo, a vibração abaixa, o espírito adoece, porque ele sente falta das coisas aqui e ele não está mais aqui. E lá perde um pouco o sentido. Embora lá seja muito melhor do que aqui. Mas ele meio que perde o piso, o chão. Então, onde eu falo para vocês, ó. Lá potencializa todos os vícios. Vícios em comida, vícios em drogas, o vício do cigarro, do refrigerante, o vício das drogas, como eu citei. Todos os vícios, vício da pornografia, o vício de roubar, sabe? Tem ladrão que morre, não morre, Fabiana? Chega lá, né, fica doidinho para roubar. O vício do roubo, porque se torna um vício mental. O vício da mentira. Então, tudo que você te vicia. Vício, o que é vício, Fabiana? É apego. Vício é um apego. Você viciou, você está apegado, você quer aquilo ali que você não consegue desgrudar. É o apego. Isso é vício. Então, eu digo para vocês que para essa sair daqui é o apego. Então, o que acontece? Sim, potencializa tudo, viu? Por isso que temos que ter o quê? Temos que ter controle. E como nós... O fanático religioso, o evangélico lá, ele potencializa a crença dele lá. Lá, pessoal, como eu disse para vocês, é uma cópia daqui mais aprimorado, melhor. Grupos religiosos estão lá. Não existe regras e leis que aqui tem. E nem conceitos. Mas lá tem as suas regras. E eles vivem sobre algumas regras deles impostas entre eles. E para vocês perceberem que quando você morre, você vai para lá. Todo mundo vai para lá. E quando você dorme, você vai para lá, a não ser que haja uma interferência extraterrestre. Como eu já citei para vocês, no meu caso, da minha hibridização com os Colupes. Lembra de eu falar para eles, Sumiana? Sim.
eu tenho uma parte extraterrestre física em mim. Eu tenho uma parte hibridizada. Eu já falei isso para vocês. Por isso que eu consigo assimilar essas coisas, consigo ver. Por isso, depois que eu entendi que eu não era doido. Eu já falei sobre a minha hibridização, né, que fizeram na minha mãe antes de eu nascer. Então, por isso eu consegui assimilar e suportar. Se eu não tinha ficado doido, pirado, eu estava no manicômio hoje. Então, continuando, né? Nos casos do vício, a dimensão intermediária potencializa, por isso trabalhar o desapego de tudo antes do desencarne, correto? Olha, já tinha até me respondido, pô. Correto, foi o que eu falei agora, né? Ao trabalhar o desapego, entendi que criamos uma conexão maior com o eu maior, com certeza. Mas o espírito fica enfraquecido, não é que ele fica enfraquecido, ele não tem poder sobre você. Ele não tem tanta influência sobre você. O que ele quer fazer? Você se tornar religioso, viciado, uma pessoa nervosa, uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa temperamental e pai. São as influências. Olha que interessante, Fabiana. Tem pessoa, né, não é só do que eu falo, não. Tem pessoas que vão assistir vídeos onde vai abordar sobre que isso aqui seria uma realidade falsa, que isso aqui, que quando começa alguma coisa que seja começar a contrariar eles, como é que a pessoa começa a sentir na hora que ela está vendo um vídeo, lendo um livro, aí a pessoa começa... Ela dorme. Aí ela tá vendo Marcelão, aí de repente ela tá vendo 2 Marcelão lá na tela, aí ela apaga. Ela tá lendo um livro, liberte-se da Matrix. Você vive numa matéria, ela começa, tô eufórico, eu vou ler esse livro aqui numa sentada só. Ela começa a ler 5 páginas, começa a dar um sono. Aí ela começa e... Isso acontece quando a pessoa está falando também. A outra tá falando, olha, nós estamos aqui debatendo, né? A pessoa assim, ó. O que acontece? É o seu espírito te desligando, meus amigos. Ele está te desligando. Ele não quer que você ouça essas coisas. Às vezes, você está numa reunião religiosa, né? Lembra na igreja? Nossa, você começava a dormir e falava assim, nossa, ele já está querendo fazer uma participaçãozinha, às vezes tem um compromisso lá e você dorme. Por quê? Na realidade, isso acontece até com quem está na Matrix e gosta dela. Tudo ele tenta nos levar, vou fazer ele viver lá. O espírito, ele tenta sair do corpo o tempo todo. O tempo todo. Por isso dá uma soneira do cão, você quer dormir, né? Até se você vai numa igreja, você tá lá todo mundo cantando, às vezes quer dormir. Ele quer sair do corpo. Então muitas pessoas, principalmente, vou ler alguma coisa que fala que isso aqui é mentira, que Deus não existe, que isso aqui pode ser uma enganação, a pessoa começa a ler e de repente, muitas obras. Ele fala, nada, eu vou deixar ler nada, porque se você descobrir que realmente isso aqui é uma mentira, você vai começar a atrapalhar a vida dele lá. Então o que ele faz? Ele tenta te sabotar de todas as maneiras. Então não é que você o enfraquece, você faz com que a influência dele seja menor em você. Embora ele vá conseguir ainda ter influência sobre você, mas será menor. Então você de uma certa forma terá mais controle. Então eu digo para vocês, é muito importante o desapego, as meditações, né? Como ele disse aqui, a trabalhar o desapego, entendi que criamos uma conexão maior com o eu maior, mas o espírito fica enfraquecido? Não é que ele fica enfraquecido, o espírito nunca enfraquece de certa forma, nesse sentido. Ele não vai ter tanta influência sobre você aqui, você vai ter mais controle de você. Ou apenas quando ele se encontra no abismo, conseguimos ter momentos de lucidez. Não, acontece muito quando ele está na pior, digamos assim, energeticamente e vibracionalmente, de ele não exercer tanta influência em você. Aí você vive aqui e não sabe que, na realidade, seu espírito está na pior. Mas esses momentos de lucidez são implantes extraterrestres, dos benevolentes que colocam em vocês, primeiro eles retiram aqueles dos Greys lá, da intermediária que eu mostrei, eles tiram os implantes deles e colocam em vocês os implantes benevolentes. Aí você dá aquela lucidez legal. Pô! Ontem eu dormi, eu não estou gostando mais das coisas que eu fui dormir ontem. Fui dormir de um jeito, acordei de outro. Aí de repente,
os seus maus hábitos, sabe? Aí de repente, no outro dia, você, não, porque não é palhaçada, foi uma fase na minha vida. Foi uma fase, voltei ao normal. Eu estava muito incrédulo. Então, eu quero aquela palhaçada, aquela besteira. Os malevolentes pegaram você, tiraram os implantes, os chips e os implantes benevolentes e colocou o malevolente de novo. Eles ficam fazendo uma troca, né? É claro, por isso que um pega, o outro pega, tira, porque o outro coloca. os Greys, digamos, da dimensão intermediária, eles são os que fazem a manutenção lá. As anomalias, instabilidades, eles que têm que consertar isso daí. Então, eu digo pra você, viu? Você chegar num viciozinho, onde eu digo pra vocês, elimine os vícios de vocês. Também tento, meus amigos, eu tenho meus vícios. O vício do Marcelão é levantamento de garfo, estou controlando. Pra gente poder evoluir, melhorar a cada passo. Então, onde eu digo pra vocês, os momentos de lucidez são mais esses. Mas quer dizer também que quando o espírito está na vibração, no abismo, digamos assim, ele perde muito poder de influência em você. Só que aí tem um perigo, viu? Tem um perigo. Você pode estar totalmente sozinho aqui. Então, onde eu falo para vocês que eu tento passar, eliminar os vícios, a religiosidade, meditações. E eu digo para vocês, vocês vão evoluir e progredir. Outra. As crianças, se praticarem a meditação antes da idade de formação do espírito, podem conseguir burlar a faixa intermediária? Bom, o que eu estou entendendo é que se as crianças passarem a meditar quando criança, se elas podem conseguir burlar, ou seja, é mais ou menos como a pergunta do adolescente. Elas poderão não ir para intermediário, entender, todo mundo, o espírito vai ser formado. Todo mundo tem espírito. Todos têm espírito. Então, todos vão formar um espírito. Agora, a forma que ele vai interferir e influenciar em você vai depender das suas atitudes aqui. Então, por que vocês acham que eu fico botando pilha em vocês? Pilha incentivando, encorajando para abandonarem vícios, religiosidade e tudo mais. Para ele não conseguir botar tanta influência. Então, as crianças, se praticarem a meditação antes da idade de formação do espírito, podem conseguir burlar a faixa dimensional? Não. Pergunto, pois tenho um filho de 10 anos que costuma assistir a alguns de seus vídeos. Ele tem o vício da carne, embora eu não tenho. Mas é porque moramos com meus pais e eles são carnívoros. E acabam por influenciá-lo. Para evitar confrontos, tento conscientizar meu filho sem proibi-lo. Muito bem, então acho que tudo que é imposto, eu não imponho meus filhos comem carne. Vai para a casa dos parentes, eu acho que a vontade que eles têm fica acumulada, fica aquela coisa assim. Eles descontam tudo quando chega na casa dos parentes, como igual um leão. Eu não imponho. Sabe por quê? Uma vez o Maico começou a assistir muitas séries minhas. Nos momentos que ele estava muito ligado a ver as séries, eu não vou comer carne, eu não quero comer carne, tomei raiva de carne. A energia dos vídeos, do trabalho que eu faço, estava influenciando ele de uma forma que energeticamente e vibracionalmente ele não queria. Porque ele estava sendo irradiado pela energia cósmica, que é muito forte nesse trabalho. Então entendam que ele já entendia da energia que não queria. Mas aí adolescente é fogo, né? Aí ele parou de assistir os vídeos, aí volta a comer igual um leão. Aí quando assiste uma série, ou 5 vídeos, 4, aí vem com esses papos. A mãe dele é que é o alvo dele, né, Fabiana? Para conversar, não é? Uhum. Eu não imponho, eu acho que tudo é a questão do querer. A gente não pode impor nada. A gente tem que deixar o ser evoluir. Agora, se o ser não evoluir, o problema é dele.
só um comentário. Pode fazer. Complementando com essa pergunta do rapaz sobre a criança. Sim. Burlar não. Mas eu acredito que, assim como eu tenho experiências de crianças, né, que mandam muito, os pais mandam muito relato, elas meditando, elas acessam melhor o seu eu maior. Né? Elas vão aprender. Né? A criança é o maior minimizado. Ela meditando, ela vai conectar céu astral verdadeiro. Ela vai ver os extraterrestres, as naves, os castelos. Ela vai acessar energeticamente, psiquicamente, que é mentalmente e visualmente todo o astral. Ela vai fazer assim, ela vai dar psicologicamente, psiquicamente, mentalmente, ela vai dar um salto, ela vai burlar aquela faixa da dimensão intermediária, ela vai pro astral. Ela fazendo esse trabalho e tendo essa consciência, meditando, na meditação, ela vai fazendo uma ligação energética. Quando chegar o momento que, pessoal, é inevitável. Quando chegar o momento da formação do espírito, esse espírito não terá tanta influência sobre ela. Não é assim, Fabiana? É isso aí. Será ela dominando junto com o seu eu maior o espírito dela. A frequência dela vai estar diferente. É outra coisa. Exatamente. É um outro nível de consciência. Então a molecada acessa o real. Agora, você que é adulto, você se contaminou com religiosidade, religião, você vai começar agora, é difícil, o espírito já está mais do que viciado nas coisas da dimensão intermediária. O que vai sacanear vocês não é brincadeira não, vocês podem ter certeza. Porque ele tem muito poder e influência sobre vocês, mas é muito poder e influência mesmo sobre vocês. Agora a criança, a vibração é um outro alcance. E ela vai se habituar com uma energia, uma frequência, lembranças astrais que você quando criança não pôde fazer. E que agora está lutando para buscar chegar lá. Isso. Né? E ela abre também uma brecha para que eles também venham até ela, né, Marcelo? Sim, é muito mais fácil o alienígena benevolente fala, pô, peraí, vamos dar uma analisada. Pô, mas aquele ali está muito bloqueado, ele está muito fechado. Não, aquele lá vai ser difícil, não vamos ter tanto progresso. Pô, olha só a abertura que aquele ali tá, vamos nele, pronto. Vocês acham que eles vão ficar dando soco em ponta de faca? Vocês acham que eles vão ficar dando soco na parede? Eles vão onde tem mais progresso. E por isso que eu digo para vocês, o contato começa onde? No plano astral com o eu maior e se reflete aqui. É bem lógico as coisas. Então, né, continuando. As crianças, se praticarem a meditação, antes da idade de formação do espírito, podem conseguir bular a faixa intermediária? Pergunto, pois tenho um filho de 10 anos que costuma assistir a alguns de seus vídeos. Ele tem um vício da carne, embora eu não tenho, mas é porque moramos com meus pais e eles são carnívoros. E acabam por influenciá-lo. Para evitar confrontos, tento conscientizar meu filho, sem proibi-lo. Muito obrigado, é isso daí. Manda brasa, né, Fabiana? É isso aí. Vamos para outra. Mas que bateria de informações, Marcelo Marins. Só gratidão, a gratidão é imensa. Mas deu aqui 2 e tantas dúvidas. Deu para perceber que, para ferrar o eu maior, o Espírito quer que durmamos aqui. Ele vive lá. Malandrinho ele, hein? Quererá isso dizer que se dormirmos menos e meditarmos mais, estaremos, de certa maneira, a fazer algo benéfico ao nosso eu maior? Vou falar para vocês, eu não sei se é porque eu estou envelhecendo. Quando eu era moleque, eu era ruim para dormir. Eu era ruim para dormir, vocês não têm noção. Hoje, eu não posso escorar que eu estou indo, né, Bia? Eu vou dizer para vocês, ruim ou bom lá, meus amigos, se eu não tiver o que fazer, eu deito, vou dormir. Melhor do que estar aqui nessa dimensão penosa e sacrificante. Eu medito bastante. Eu converso com o meu espírito.
No dia da minha mãe eu conversei com ele, pô, cara, meditação. Como é que você faz isso comigo? Você é covarde. Tô aqui com o coração destruído, arrasado. E você está fazendo isso comigo. Converse com ele em meditação. Conversem com seus espíritos em meditação. Doutrine-os dentro daquilo que você aqui quer. Você pode fazê-lo. Não o tenha como seu inimigo. Não o odeie. Pois estará odiando a si mesmo. Eu não odeio o meu espírito. Eu sei que ele tem os seus motivos, mas eu quero que ele me ajude, pô. Ele vive numa outra circunstância, em outras regras, em outras leis, mas eu quero que ele me ajude. Eu tento conscientizá-lo que nós devemos ir embora. Que ele não vai deixar de existir. Não! Eu e ele somos um só. E temos um eu maior. E tem o eu superior. E todos nós estaremos ligados unicamente num único ser. Numa única consciência infinitamente mais abrangente. Tento conversar com ele também. Mostrar para ele que não vale a pena. Vamos embora. Porque ele sou eu. Ele também não tem culpa disso. Ele também é uma vítima dos alienígenas dominadores dessas realidades. Eu tento ajudá-lo. Eu já percebi que ele já me ajudou algumas vezes. Eu já percebi. Sabia que ele pode sabotar minhas memórias? Ele pode sabotar memórias da gente. Sabiam que depois que eu comecei a tratá-lo como um amigo, entendendo a diferença dele, se tornou mais fácil fazer esse trabalho. Ele tem me ajudado a fazer esse trabalho. Ele tem suas manias. Ele tem suas características. Normal. Ele está numa faixa de realidade diferente dessa. Mas ele tem me ajudado sim. E eu vou dizer para vocês, se vocês, creio eu na minha ignorância, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão questionando, ele pode ter o defeito que for, mas ele está ajudando. Caso contrário, ele sabe muito bem como sabotar. Então, é tão complexo tudo isso. É tão complexo. É a grandiosidade da existência do universo. Às vezes você fala assim, você fica com raiva, se você pudesse pegar o seu próprio espírito, você meteria o cacete nele. Mas ele é uma vítima também do sistema. O eu maior é uma vítima. Ele também, como nós somos vítimas de seres que têm a gente como bichos. Entenderam? Só que o meu trabalho é tentar ajudá-lo. Como? A mostrar, meditando, mudando os meus hábitos, para que até a influência dele, os conceitos dele lá, ele possa questionar aquilo lá também. Mas lá é tão bom e maravilhoso, lá é tão agradável, não tem que trabalhar, né? Não tem que fazer regime, não tem que estudar, não tem que pagar boletos. Lá é tão melhor que ele quer ficar lá. Então o apego dele é 1000 vezes, 1 milhão de vezes maior do que o da terceira dimensão que nós. Aqui a gente já está farto, a gente já está cansado. Não é, Fabiana? E muito. Lá não. Aí você tem que mostrar para ele, peraí. Aí eu sei que é maravilhoso. Aí para mim da terceira dimensão era meu sonho morar aí também, né? Mas você está aí. Mas eu quero te mostrar o seguinte. Existe algo muito melhor do que aí para nós, hein? Infinitamente melhor do que isso daí. E você não vai deixar de existir, não. Nem eu, nem o eu maior nosso. Nós estaremos numa amplitude muito gigantesca. Essa é a consciência cósmica. Essa é a consciência cósmica.
A consciência é entender todo um contexto, todo um cenário, uma energia do universo. Continuando. Mas deu aqui duas e tantas dúvidas, deu para perceber que para ferrar o meu eu maior, o Espírito quer que durmamos aqui e ele viva lá. Quererá isso dizer que se dormirmos menos e meditarmos mais, estaremos de certa maneira a fazer algo benéfico ao nosso eu maior? Se você dormir menos, você vai ficar irritado, você vai ficar nervoso, cansado, abobado. Vai só ferrar você mais. Durma direitinho, durma o que você costuma dormir. Se você gosta de dormir, durma bastante. Só que medite, viu? Medite. É muito melhor você largar a carne, o cigarro, o álcool, as drogas, a pornografia e tudo mais, e dormir bastante e meditar, do que você falar, eu não vou mais dormir, não. Eu não vou dormir mais, porque se eu dormir aquele é felice. Ele vai estar lá vivendo a vida boa, usufruindo, então eu também vou ferrar ele. Me ferro, vou ferrar ele. Não, durma à vontade, descanse. Eu adoro dormir, eu estou até pensando em me dormir. Então, isso aí é uma coisa que vocês têm que ter na cabeça. Não pode nem vai querer dormir mais. E quando acontece de um personagem morrer, o espírito estar no plano intermediário por esses 160 anos. Você morreu, você já está lá, meus amigos, com ele, tá? Você é ele. É o espírito. Você agora é um espírito. O eu maior, ele está hibernado. Aí o que acontece? As pessoas, você morrer, ficar 160 anos numa região sem progresso, estático, com medo de desaparecer, mas sabendo que vai desaparecer. Sofrer, você começa a sofrer, entrar em estados de instabilidade, vai pro abismo, fica instável, porque não reencarna. Quem reencarna é quem, Fabiana? Os Deus maiores. Sim. Aí você vai ficar preso aí por 160 anos. Aí virar uma penada. Fica torrando o saco, enchendo o saco. É complicado, viu? Quer acrescentar alguma coisa? Não, tô aqui prestando atenção. Tá, então vamos continuar. Ouvindo direitinho. Deixa eu ver aqui. E quando acontece o personagem morrer e o espírito estar no plano intermediário por esses 160 anos? O que acontece com o eu maior nesse período? Está dormindo hibernado. Falei para vocês que o eu maior é uma vítima dos dominadores, dos moldadores. Ele está hibernado. Está apagado, desmaiado, digamos assim. Está inconsciente. É complicado. Entende? Tanto que eles ferram o eu maior de propósito. Os alienígenas sabem que tudo isso vai acontecer. E pode acontecer. Você pode mudar isso. Então o eu maior, ele fica... Só que é o seguinte, entenda. 160 anos aqui para nós, né? Lembra da contagem de tempo que eu falei para vocês? O universo tem uma linha temporal diferente. Que, por exemplo, somente os alienígenas sabem entendê-la e senti-la e percebê-la. No astral, os seres astrais têm uma linha diferente de tempo. Na dimensão intermediária também. E a Terra é algo muito precário, como podemos dizer, tempo. Então eu já brinquei com vocês, falando, né? Você sai, vai dormir, você fica quanto tempo? Você fica dias. Se você tiver uma conexão com o seu eu maior, uma coisa bruta mesmo, que o seu eu maior se recobra lá no astral. Aí tem que ter uma conexão entre você, o espírito, está conivente nessa história, e o maior alinha com os dois. Lá no astral, algumas horas aqui são dias lá. Por exemplo, 8 horas aqui, um exemplo. Você pode lá se passar como se fossem 15 dias, 12 dias. Na dimensão intermediária é amplo também. Então, por exemplo, aqui horas lá podem ser dias. Não como no plano astral, que é uma
uma frequência de tempo diferente. Mas a da terceira dimensão é o grosso modo. É a coisa mais tosca que existe. Tanto que os 160 anos, para nós aqui, para eles é algo muito mais curto. Muito mais curto. Tanto que passado-se... Eu fiz um vídeo da minha mãe, passado-se o quê? Não sei se era um mês. Tinha se passado para o astral um ano que ela já tinha saído daqui para ela. Então, a contagem de tempo aqui é diferente. Até tem um rapaz muito inteligente que fez umas contas para mim durante o vídeo ao vivo. Então, se tá nos vídeos antigos, depois do desencarne da minha mãe. Então, você não tem que entender que aqui se passa 100 anos, mas as contagens são diferentes nos outros lugares. 160 anos, as contagens igual a guerra em Orion. A guerra em Orion aqui é outra contagem de tempo. Então, eu digo para vocês, então é um pouco diferente, tá? Afeta eles? Afeta, mas em uma circunstância diferente do que afetaria nós. Porque o nosso tempo, digamos, ele é um tanto quanto curto. Mas, onde eu falo para vocês, que vocês têm que ter esse parâmetro de comparação. E não associar o tempo do universo e das outras realidades ao nosso. Tá certo? Tá claro aí, Fabiana? Beleza. Tá entendendo, Fabiana? Tranquilo. Fabiana, toda série, primeiro ela ouve tudo. Tudo. Aí ela fala assim, Fabiana, da forma de eu expressar, falar, os exemplos, tá legal, tá bacana? Não, tá bacana, tá aprovado, tá aprovado. Senão o povo não entende. Começar a falar bonito demais, termos científicos, técnicos, aquele povo vai assistir palestra, né? Chega lá o povo tudo gravatado, tudo, aqueles palanques, né? Aqueles auditórios, fala bonito. Aí você chega na pessoa, o que você entendeu? Ele falou assim, tem de porcaria nenhuma, cara. O povo fala difícil e fala cada coisa, cada doideira. Continuando, né? Marcelo, esse abismo que você fala seria onde os evangélicos dizem de arrebatados ao inferno, onde almas estão pegando fogo eternamente por seus pecados e muitos vão lá com anjos, outros com Jesus. Só um pensamento meu, mas parece para mim tem tudo a ver com essa manipulação. Com certeza. Eles manipulam as regiões astrais espirituais. Eu vou dizer para você, conforme for muita sua força espiritual astral, esses lugares que eu digo abismos existenciais, eles entram na mente, né? Eles manipulam a mente do espírito, a consciência psicológica, mental do espírito. Então, ao mesmo tempo que você está ali rolando no chão, vendo fogo, pegando fogo, cheio de ser, vem Jesus, vem o Buda, vem o anjo Miguel com a espada voando, vou te tirar daqui, o outro tá ali, deitado ali, vendo tudo escuro, como se ele estivesse numa fossa, num túnel, porque aqui, ó, é mental. É mental e não físico, tá certo? Mas vamos continuar. Onde são feitos contratos astrais? Eu acho que eu já deixei muito claro sobre isso, mas a gente fala com o maior prazer. Todos os contratos astrais de nascimento são feitos com os eus maiores no plano astral mesmo. Aquele onde habitam os extraterrestres, os alienígenas, os magos, tem castelos, naves voando para tudo quanto é lado. Os contratos astrais de existência, se você vai ser um artista, se você vai ser uma pessoa importante, um cientista, se você vai ser um perrapado igual Marcelão, né? Se você vai ser uma pessoa notória ou uma pessoa ignorada, é tudo feito no plano astral com os eus maiores. Na nova Terra, só mais ou menos para vocês entenderem, não existe o espírito, viu? Não existe o espírito. Eles corrigiram isso daí, mas aqui já está meio que deixado de lado. Mas lá é uma nova terra, algo onde não conseguirão sair. Olá, família Marins, tudo bem? Aqui tudo ótimo. Me chamo Pip, né? Tenho 27 anos.
e sou do interior de São Paulo. Um abraço para todo o interior de São Paulo, um beijo para São Paulo capital. Minha mãe, dona Plip, de 54 anos, ao conversar comigo, acabamos chegando a algumas dúvidas. Simbora! Dúvida 1. No caso do personagem ter insônia, como ficaria a atuação do espírito? Meus amigos, insônia, isso é biológico. É como eu volto a citar lá no começo. Hoje nós temos as comidas todas envenenadas. É um veneno camuflado, tá? É um veneno aprovado pelas organizações de saúde. Para que você nunca desconfie que está sendo envenenado. Aí o que acontece? Temos os alimentos todos cheios de químicas, o ar cheio de química, a água cheia de química, o solo em si já está todo danificado. Ah, eu como só comida verde, eu como tudo sem agrotóxico. Vocês acham mesmo que isso está puro, limpo? Beleza. Temos esses celulares, as ondas, frequências, rádios, frequências. É invisível, mas você está tendo aqui ondas de rádios, ondas de televisões, internet, Wi-Fi. Você está tendo aqui, assim, ondas de frequências energéticas aqui, o pau quebrando, energéticas da própria realidade. Então, tudo isso aqui está afetando muito o nosso corpo tridimensional. O nosso corpo está sendo extremamente bombardeado pelas mídias, por tudo. O estresse, trabalhar, pagar boleto, acordar cedo, o dinheiro nunca dá. Nem que você seja rico, milionário. O rico milionário sofre pra caramba. Vocês acham que gente rica não sofre? Sofre muito. Dinheiro realmente não é felicidade. Pode trazer momentos mais satisfatórios em estar aqui. Mas os ricos sofrem demais também. Todo mundo aqui sofre. Todo mundo está lotado de problemas. Aí o que acontece? Estamos extremamente hiper estressados. Nosso cérebro está sendo bombardeado por ondas eletromagnéticas, ondas de rádios, ondas, eles falam tipo micro-ondas. Tudo isso aqui está afetando o nosso corpo. Aí é uma coisa daqui da terceira dimensão. Quando você não dorme, teu espírito está aqui, você está numa consciência menor. Mas se você dormir, meus amigos, nem que seja um breve cochilo, ele vai recobrar. Ele vai sair. De qualquer forma. Então, o caso de insônia é algo daqui da terceira dimensão, porque nossos corpos estão extremamente atacados e bombardeados e nós estamos muito estressados com tudo. O humano está para explodir. Tamanha pressão dessa realidade tridimensional. Quando a pessoa, no caso do personagem ter insônia, como ficaria a atuação do espírito? Ele fica, digamos, uma consciência menor. Você está atuando, ele sabe tudo que você está fazendo. Só que na hora que você dorme, ele recobra. E quando você está acordado, vem pensamentos, vem desejos. É ele trabalhando o seu mental, porque a conexão dele com você é maior, porque é você mesmo. Então ele consegue te manipular, viu? Então, não pensa que você vai dormir pouco, que você vai dar o tomé nele lá, não. Ele tem poder total sobre você. Mas eu expliquei como eu faço para lidar com o meu. E mesmo assim é difícil. Quando a pessoa fosse dormir por pouco tempo, o espírito ainda assumiria aquele, ele sempre irá assumir o tempo todo. É só mimir. O espírito sai do corpo, se desdobra. Quando a pessoa fosse dormir por pouco tempo, o espírito ainda assumiria aquele período de vivência ou seria o eu maior a assumir direto? Para o eu maior assumir direto,
a influência do espírito tem que estar extremamente, digamos, conivente. Seria algo onde você estaria alinhado energeticamente com o seu eu maior. Eu consigo desdobrar com o Gabriel muitas vezes, isso já há alguns anos. Mas, quando eu estava na religião, eu via Deus, eu via Jesus no sonho. É porque você não descobriu Não tinha nada. Eu maior ainda. Não, quando eu descobri o meu eu maior, que o meu personagem aqui e o meu espírito, nós entramos em comunicação e alinhamento com ele. O eu maior passou a ser mais forte que nós todos. Então, onde nós conseguimos um alinhamento de frequência e energia com ele. Mas quando eu era religioso, nós comia carne, né, Fabiana? Rapaz do céu, eu dormia, eu via Jesus, eu lutava com os demônios. Você pode ver que as pessoas, elas já sabiam da existência do espírito, mas não sabiam. Porque o espírito, todo mundo sabe que ele existe, eles vão lá, eles isso é normal. Lá, eles não sabem, e até hoje tem gente que até duvida de você, a existência do eu maior. Tem gente que não acredita no astral. Entendeu? Não existe astral não. Rapaz, por isso. Esses aí tá bloqueado. Misericórdia. Meu Deus do céu. Nem discute. Aí ele dorme, ele vai para a dimensão intermediária sempre. Como que você pode conectar o seu eu maior? Como? Se você... eu sou hiperbloqueado. Ixi Maria. Misericórdia. A partir do momento que você descobre que ele existe, e você, no seu ser, aceita que ele existe, ele é real. Meus amigos, vocês vão se falar. Então o Espírito também vai dar a força. A existência porque dele... se ele permite até você... Porque tem gente que eu falo assim, eu explico sobre o mar e falo assim... não acredito. Esse cara é maluco em jogar pedra, esse bicho mente que nem sente. O espírito dele tá falando assim, você tá louco, filho, nunca. Agora você conhece que a pessoa é maior, brincadeira, é o maior. Sério, cara, mas faz todo sentido. Poxa, que entendeu? O espírito está permitindo. Por um motivo que você não sabe, ele está começando a ser doutrinado de uma certa forma. O eu maior está conectando com os dois. Só que lá onde ele vive, ninguém lá vai falar para ele ir embora. Lá é um lugar, igual eu falei para vocês, é um spa. Ninguém vai falar pro cara, espírito, vamos embora. Não, lá é uma faixa de reclusão, tá preso. Entenderam? Então para ele é uma coisa ele também precisa ignorante. Ele também... É onde é você aqui, você começa a ajudar ele. Ele está preso num espaço temporal. Porque ele é uma anomalia. Mas você começa a ajudar o cara, meu. Ele não tem acesso... Ele não tem acesso às informações que você está tendo na terceira dimensão, não. É isso aí. Ele está recluso lá. Aí o que acontece? Para os ETs entrar lá é difícil pra caramba, meu pessoal. Aqui é mais fácil que lá. Aí o que acontece? Você começa a ajudar o cara. E o cara começa a te ajudar. Ele começa a facilitar aqui para você entender lá. Então se você aceita o fato do eu maior na existência dele, é porque o teu espírito também está trabalhando nesse sentido. É maravilhoso. Porque se ele não quiser, é igual eu falei para vocês, é eu chegar e conversar com a pessoa me olhar, me chamar de doido, mentiroso, fanático, alucinado, maluco, esquizofrênico, o espírito fala negativo, nada disso. Entenderam? Melhor, não é? É isso que eu descobri já há muito tempo. Mas como ajudá-lo ainda mais? Você tem primeiro disciplinar você, desapegar daqui, das coisas daqui, para ele conseguir desapegar também. Primeira é o desapego. Aí ele desapegando, o eu maior desapegando, tchau, bora para as estrelas. É a meditação com religião
neutra, não é? Neutra, né, Fabiana? É verdade. Então vamos lá. Quando a pessoa fosse dormir por pouco tempo, o espírito ainda assumiria aquele período de vivência, ou seria o eu maior assumir direto? E no caso de doença, de insônia, quem provocaria isso? O eu maior na intenção de sabotar o espírito ou o contrário? Qual o propósito? O meu entendimento, a gente tem que ver as coisas da terceira dimensão também. E eu citei alguns detalhes pelo qual o povo está perdendo o sono, literalmente. Dúvida 2. Deixa eu só dar uma pausa aqui, senão vai ficar... Eu dei uma pausa aqui para salvar uma parte do vídeo, para não ter perigo de dar problema no gravador e eu perder tudo. Dúvida 2. O personagem aqui encarnado como fragmento... Deixa eu só ver se está gravando, mesmo está gravando. O personagem aqui encarnado como fragmento poderia chegar ao patamar dos super-humanos de modo a destruir o espírito? Não, isso aí já é utopia, isso aí já é pura imaginação, viu? Super-humanos são extraterrestres. É uma outra realidade. Assista o vídeo dos super-humanos. Virá a série Cors. Cors é mais ou menos um grau abaixo dos super-humanos, não é, Fabiana? É. Mas é humano? Não. É um extraterrestre. Sim. Nossa, e a série Cors. Eu vou fazer uns relatos agora. Vou fazer umas meditação. Tem a meditação do cristal da terra, a meditação de safira, tudo agora, já de imediato. Aí depois eu vou fazer uns relatos, uma temporadazinha de uns relatos bem legais. Aí depois entra Cors. Vocês vão entender que ainda tem mais complexidade. Mas o personagem aqui encarnado como fragmento poderia chegar ao patamar dos super-humanos, nunca, de modo a destruir o espírito e realizar uma ligação direta com o eu maior, através da regeneração, muitas meditações e reforma íntima sozinho, ou essa destruição do espírito ocorreria somente com o auxílio dos seres cósmicos? Essa destruição do espírito, do fragmento encarnado, seria o despertar? Seria a abertura das cortinas do esquecimento? Não. Se o espírito acabar, meus amigos do céu, se o espírito acabar, é B.O. Então, o espírito e vocês precisam estar alinhados. Não tenha ele como inimigo. Embora ele seja muito foda. Pise muito na bola. Mas precisamos dele também. Felizmente, né? Essa é a realidade. Então, uma pergunta como essa, interessante. É bom fazer. Né? Isso é totalmente ilusão. Totalmente ilusão. Eu já afirmei e mostrei algumas coisas nesse vídeo. Por exemplo, seria a abertura das cortinas do esquecimento? Algo parecido com o que você, Marcelo e Dona Fabiana conseguiram fazer, tornando vocês seres cósmicos com plena consciência, presos temporariamente no corpo tridimensional? Ou seria diferente? Ó, deixa eu falar para vocês. Eu tenho um estado de hibridização. Eu já falei isso. Eu já expliquei como é o meu estado de hibridização extraterrestre. Na minha história aí, o pessoal, então, é por isso que eu disse para vocês que eu era diferente quando era criança. É por isso que fui abrindo as coisas, vendo. Com 17 anos eu cruzei um espelho, cruzei e atravessei, em uma outra dimensão. Se eu estivesse totalmente configurado como tridimensional, sem esse processo de hibridização, não teria nunca. Então, por isso que eu entendi. Eu falei, seus custosos. Por isso que eu penei a minha vida inteira, me achando que eu era um ET, que eu era uma pessoa que era diferente. Mas é porque, na realidade, eu me chorava, sofria por ser tão diferente, mas é porque vocês já fizeram isso no ventre da minha mãe, malandrinhos. Então tem esse estado. Lembra de um vídeo que eu citei a Fabiana indo para dentro de uma nave com os Colupes e que ela voltou meio assustada? Você lembra disso, Fabiana? Me lembro. Fabiana voltou hiper assustada. Mexeram nela. Colocaram implantes físicos nela e implantes espirituais, astrais nela. Até no espírito personagem. Muitos espíritos de vocês
estão carregados de implantes também, sabiam? E tem que ser, né? Coloca neles, coloca vocês aqui, coloca no eu maior para fazer conexão com casa, as estrelas. Tem que ser assim. Mas no caso, por eu fazer esse trabalho, hoje eu entendo. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu sou um cagador de bosta igual a vocês. Dou dor de barriga, dor de dente, dor de cabeça. Mas para me conseguir digerir essas informações, passar por tudo que eu passei na minha vida. Não foi brincadeira não, viu, gente? Todo mundo acha que eu era doido. Eu sabia que eu não era doido. Ver seres que eu sei que muitos aí, bonzão, marmanjão, que se acha o top, não conseguem ver, não. E a minha história de rejeição total do que minha mãe alegava ser aquele meu pai biológico, e não só dele, de toda a família dele, tendo eu um vínculo forte com minha mãe, e muitos disserem que eu era a cópia do meu avô, o pai da minha mãe. Até brinquei, é como se eu fosse geneticamente filho da minha mãe e do meu avô. Por causa do processo de hibridização. E por isso eu entendi. Quando eu entendi, falei, tá, agora eu entendi, porque eu era daquele jeito. Agora faz sentido, né? Eu achava que eu era amaldiçoado por causa do processo meu de hibridização. De feto lá no ventre da minha mãe, na barriga dela. Por isso que eu era bem diferente das pessoas, e sou ainda até hoje. E por isso que eu faço esse trabalho. Entenderam? Mas nós já providenciamos, eu e os Colups, muitos chips para vocês, viu? Pode ter certeza. Vocês estão chipados até o cabelo da cabeça, tanto o espírito quanto o corpo. Porque na realidade, é como eu disse, eles só vão em quem vale a pena. Para eles, momentaneamente, como por exemplo, muitos chegaram, gostaram, aí as informações foram ficando mais fortes. As informações foram debatendo contra a religiosidade. E de repente, muita gente saiu. Muita gente vai sair ainda, viu? Muitos vão chegar ainda. É um processo onde muitos virão e outros vão sair. Vai depender só de você. É um ritmo de vida, um estilo de vida para você. Então, continuando, né? Deixa eu ver aqui. Acho que acabou. Marcelo, só para terminar. A questão de nascimento de gêmeos. Tem um casal de irmãos gêmeos. Biológico. Biológico. É uma coisa biológica. É lógico que houve um contrato de os maiores, aonde a senhora, nossa amiga, gerou de uma só vez 2 corpos biológicos para 2 os maiores diferentes, que precisavam vir naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, ocupando esses corpos, vindo através da ligação com a senhora. Mas não tem nada misterioso nisso. Tá bom? Bom, pessoal, falei mais que o homem da cobra, mas é bom esclarecer dúvidas. Eu gosto de um bate-papo. Eu não me ofendo em ser questionado. Um questionamento com respeito, saudável, eu gosto. Porque a gente avança mais ainda. Eu só não gosto de falta de respeito. Questionar com falta de respeito e abuso, aí se estivesse na minha frente, era só um bicho no meio da cara, só 5 dedão. Mas saudável é maravilhoso. Eu agradeço muito a vocês. Eu vou ficando por aqui, para não ficar um vídeo extremamente longo. Agora sim, eu não vou gravar. Vou entrar no estado de meditação essa semana. Semana que vem teremos as meditações. Eu preciso de meditar com vocês. Então vou dar uma pausa aí de uma semana para vocês passarem, refletirem. Pare, pense, reflete, analise, repensa de novo. Assista a série de novo, assista essas respostas às perguntas, medita bastante, pensa na vida, reflita, e na semana que vem a gente volta só para meditar. Aí depois, na outra semana, a gente vamos aí entrar em séries de relatos, tá bom? Muito obrigado, muita paz e muita luz a todos vocês. Vocês são seres maravilhosos. Eu acredito em vocês. Basta vocês acreditarem em vocês. Um forte abraço, um beijo meu e da minha Fábia lindona.
o colírio dos meus óis. Beijo, E a gente pessoal. fica por aqui até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço, um beijão para todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Foi uma honra. Tchau, tchau. Ah, não esquece o joinha não, hein? Tchau.